As USEs distritais do Centro e do Ibirapuera realizaram em conjunto o Mês do Livro Espírita 2026, em abril, com o tema central Revista Espírita, de Allan Kardec. No evento, as apresentações foram feitas com os expositores de uma casa visitando outra, abordando um tema tratado em uma edição da Revista Espírita. Dia 7, Cláudio Marins, do Instituto Espírita de Educação, apresentou o tema Monomania Incendiária Precoce, Estudo Moral, da Revista Espírita de junho de 1866, na instituição beneficente Nosso Lar, que fica na Praça Florence Nightingale 56, Jardim da Glória. Essa permuta de experiências entre centros espíritas já era apregoada por Allan Kardec, onde ele dizia que os centros espíritas, conversando entre si, perguntando experiências, constituiria a grande família espírita. Então, que nessa noite nós possamos, dentro desse sentimento de família, o qual já estamos sentindo desde o momento que aqui chegamos e fomos muito bem acolhidos, que nós possamos refletir juntos. A ideia hoje é fazermos uma reflexão conjunta. E nós temos que parabenizar a iniciativa da temática deste ano, que vem explorar a Revista Espírita. É muito importante nós entendermos o papel desses livros dentro da criação e da evolução do Espiritismo, e que ela não é um arquivo morto, que não tem mais utilidade. Mas nós vamos poder perceber ao estudar a Revista Espírita, e vamos já contextualizá-la melhor, nós vamos poder perceber como que o Espiritismo foi construído por Allan Kardec, o que ele foi modificando, porque o Espiritismo não nasceu pronto, viu? Muita gente acha que foram só trazidas psicografias e Kardec juntou e mandou publicar. Não foi assim. Vocês vão perceber que certos temas que Kardec começou a abordar no início e que tinham uma ideia, conforme ele ia entrevistando os espíritos, aquela informação, aquela ideia, ele ia reconstruindo ela. Muitas coisas foram alteradas conforme ele ia entrevistando os espíritos. E outra coisa também, que talvez nem todos saibam, muitos dos textos que foram parar nas obras fundamentais, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, foram extraídos da Revista Espírita, que era uma tribuna livre, onde Kardec, ao iniciar esse trabalho da doutrina espírita, ele perguntava, aceitava cartas, recolhia artigos de jornais que falavam de espiritualidade, analisava. Então é como se fosse o YouTube da época, onde alguém trazia as informações e todo mundo interagia. Esse tema que nós vamos falar hoje, ele é um nome bem complexo, né? Ele está lá em junho de 1866, lembrando que a Revista Espírita foi falada no Livro dos Espíritos, foi lançado em 18 de abril de 1857. A Revista Espírita, a primeira edição dela, foi lançada em 1º de janeiro de 1858. E enquanto Kardec esteve vivo, ele foi publicando artigos e correspondendo com diversos espíritas. Kardec desencarna em março de 1869, então a edição de 1869 ela vai até abril, já tinha alguns artigos que haviam sido produzidos, mas foram 12 volumes, 11 anos de trabalho de Kardec em cima da Revista Espírita. E nós incentivamos a todos que leiam a Revista Espírita ou pesquisem, porque algum tema que você está com dúvida hoje, se você for lá no Kardecpedia e digitar aquele tema, vai trazer um mundo de informações e muitas ali. Então, o tema dessa noite, para a gente refletir, chama-se Monomania Incendiária Precoce, Estudo Moral. Porque nós sabemos que a doutrina espírita é uma ciência, filosofia com consequências morais. Então, aqui a gente começa a refletir de onde viemos, para onde vamos, e começamos a entender os mecanismos que ligam a vida material com o espiritual, tem um propósito, que é estarmos crescendo
e estarmos melhores a cada dia. Então, por isso que cada coisa que Kardec ia descobrindo com os espíritos, ele ia sempre verificando o que isso vai me auxiliar a ser melhor. Então, nós vamos avaliar aqui nesse artigo não somente o aspecto que é do fenômeno, mas principalmente o que isso nos traz de moral. E já vou dando uma dica. Quando a gente lê esse artigo, que tem esse nome complexo, no fundo, sabe o que nós vamos estar tratando hoje? Eu queria que vocês ficassem atentos com o radar ligado. Educação do espírito. É disso que nós vamos falar hoje. Esse artigo, ele fala de uma criança que, desde os 2 anos de idade, e ela aqui, quando foi escrito o artigo, ela estava com 4 anos e meio, ela já tinha uma tendência a de tacar fogo em tudo. A criança já nasceu com o fósforo na mão, praticamente. Tudo que ela queria fazer era tacar fogo. Os pais passavam maior aperto. E aí foi escrito numa revista, não a revista espírita, mas naquela época também tinha outras revistas que falavam de assuntos diversos, inclusive de saúde. Então tinha uma revista chamada Salut Publique, de Lyon, que saiu um artigo em 23 de fevereiro daquele mesmo ano, falando sobre o caso dessa criança. Vou ler rapidamente aqui e vou resumir. Então, Kardec começa esse artigo na Revista Espírita dizendo assim, e ele fez isso com muitos artigos. Lê-se na revista Saúde Pública, do dia 23 de fevereiro, o seguinte artigo: a questão médico-legal da monomania homicida e da monomania incendiária foi e será, conforme toda a probabilidade, agitada ainda muitas vezes diante do júri dos tribunais superiores. Deixa eu explicar o que está querendo dizer aqui. Naquela época, já se estudava sobre a saúde mental, já se investigava. E aí tinha um médico que ele começou a ter um pouco mais de destaque e ele categorizou os tipos de loucuras. A mania, a monomania, ela era uma dessas doenças da saúde mental que aquele médico chamado Esquirol, naquela época, que era referência em estudos de psiquiatria, que ainda nem existia a psiquiatria como nós conhecemos hoje, mas ele tinha catalogado, olha, a pessoa quando enlouquece, ou é do tipo de idiotia, ou é demência, ou é mania, ou é uma monomania. A monomania é o seguinte: se a pessoa tivesse uma mania, ela era doida por completa, vamos dizer assim, no jargão popular. Se ela tinha monomania, ela era só um pouquinho doida. Então, tinha pessoas que tinham monomania incendiária. Assim, a pessoa é normal, mas não põe um foguinho perto dela não, que ela surta, ela vai tacar fogo. Então, o problema dessa pessoa, ela era normal, mas quando chegava na parte de fogo, ela tinha esse desajuste, esse leve desajuste. Tinha pessoas que eram homicidas, que ela tinha, parecia ser uma pessoa normal, mas na hora que você dava brecha, ela assassinava as pessoas. E tinha outras que era religiosa. A pessoa tinha um foco em religião. Se qualquer assunto que você contrariasse ela na questão religiosa, da crença dela, ela também ficava super agressiva. Então, esse tipo de desvio sobre um determinado assunto era chamado de monomania. E estava tendo muitos surtos de monomanias naquela ocasião, envolvendo inclusive assassinatos. Então, isso ia parar no tribunal. E essa criança que tinha essa monomania incendiária, ela também foi fonte aqui de observação e foi dizendo, olha, as monomanias, a homicida e a incendiária ainda vai dar muito trabalho para os tribunais. É isso que eles estavam falando aqui. E, a propósito da monomania incendiária, ainda lá no artigo, poderíamos citar uma criança de Lyon, atualmente com 4 anos e meio, filho de honestos operários, ou seja, os pais eram pessoas consideradas normais, trabalhadoras, de boa índole, que parece carregar em si, a criança, no último grau, o instinto incendiário. Mal seus olhos se abriam à luz
e a visão das chamas parecia alegrá-lo. Então ele não podia ver um foguinho, o olho dele até brilhava de alegria, né? Aos 18 meses, ele tinha prazer em acender fósforos, a brincadeira dele era acender fósforo. Aos 2 anos, punha fogo em todos os cantos da casa e destruía parte do modesto mobiliário dos seus pais. Hoje, quando os pais recriam, o que ele faz? Ele mal sabe falar. Aí o que ele faz? Não me corrige não, porque senão eu boto fogo na casa. Ele fazia gestos assim, se me der reprimenda, eu não sei o que eu posso fazer, não me garanto, né? Então, a reação dele, ele pegava palha, pedaço de papel e ameaçava incendiar se os pais reprimiam ele. Bom, aí como que termina o artigo? A pessoa que escreveu o artigo: deixemos aos especialistas o cuidado de rebuscar as causas de tal monomania. E a pessoa ainda falava assim: se ela não desaparecer com a idade, que sorte estará reservada a essa infeliz criança, né? E aí Kardec pega esse artigo, leva para a Revista Espírita e vai tratar à luz do Espiritismo o tema. E aí Kardec, com aquele olhar científico, ele vai tratando através do olhar da ciência, até chegar no ponto moral. Dentro da questão da ciência, olha que interessante, porque Kardec era um homem de ciência, né? Ele fala assim, olha, diz o autor do artigo que deixa aos especialistas o cuidado de rebuscar as causas de tal monomania. Aí Kardec pergunta assim: mas de que especialistas ele está dizendo? Quem seria capaz de dar um diagnóstico a respeito de uma criança em tenra idade ter esse tipo de atitude? Aí ele pergunta: dos médicos? Os alienistas eram os médicos psiquiatras da época, era o nome que se dava para eles. Dos sábios, dos frenologistas, existia uma pseudociência na época que era o seguinte: as pessoas ficavam analisando o seu crânio, o formato dele, os orifícios, e daí falavam assim: olha, se você tiver o olho muito pertinho do outro, eu depreendo que você tem tal atitude. Então, analisando o formato da sua cabeça, falava a sua moral, né? Então, Kardec falou assim: mas quem que vai analisar essa criança? Os frenologistas? Os filósofos? Os teólogos? Então, cada um deles vai encarar a questão do ponto de vista das suas crenças, que pode ser materialistas, espiritualistas ou religiosas. Olha que interessante, né? Kardec, inclusive, faz a diferença entre espiritualidade e religião, que é um tema que vale a pena a gente estudar depois, né? Qual que é a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Os materialistas vão negar qualquer princípio inteligente, vão falar que é do corpo, das secreções, dos hormônios, é por isso que o menino tem essas atitudes, que é genético, que herdou dos pais. Só que Kardec fala: mas os pais, pessoas operárias, trabalhadores, pessoas boas, como é que a índole dessa foi herdada? Então não se explica. Aí ele vai falar também do seguinte: tem aqueles que são os espiritualistas e vão até reconhecer que tem alguma questão espiritual, mas normalmente esses espiritualistas, os teólogos, que colocam a alma como ponto de partida a partir do momento que nasce o corpo físico, eles vão dizer assim: bom, se alguns nascem bons e outros maus no momento da concepção do corpo, que Deus é esse injusto, que a uns é perfeita a pessoa e o outro nasce com defeito e nasce mal. Então ele vai questionando isso. Para outros, ele vai dizendo também que vão responder assim: é um mistério, ninguém consegue explicar. E aí ele vai dizendo o seguinte: olha, essa questão é muito grave do que está ocorrendo com esse menino, e está longe de ser pueril, que não é um fato para a gente tratar como isolado ou uma bizarrice. E olha que interessante isso aqui. Ela tange essa questão, todos os problemas da educação e da moralização da humanidade. E é por isso mesmo
um dos mais graves problemas da economia social. E rebuscando a causa primeira desses instintos e dos pendores inatos, é que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Quando esta causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então, Kardec diz assim: olha, essa situação desse menino é muito grave. Nós temos que ir na essência disso. E nós que somos espíritas poderíamos dizer: é muito simples, Cláudio, é da pré-existência da alma isso. Então o menino já tinha essas tendências e veio com essas tendências, e os pais agora estão com essa situação difícil para poder resolver junto com essa criança. Aí, meus amigos, a primeira reflexão que nós fazemos é o seguinte: o caso está tratando de uma criança que tem um desvio que é mais evidente, e está falando de uma tendência do espírito, uma bagagem que ele já adquiriu. Vamos trazer isso para o nosso mundo, para a nossa realidade como espíritos imortais. E nós? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: nós todos aqui teríamos alguma monomania? Eu acho que eu tenho mais de uma. Se eu perguntar, a melhor pessoa para perguntar se eu tenho mania ou não é para a esposa, para o marido, né? Então, a gente pode falar assim: coitado desse rapazinho, tão novinho, e já tacando fogo em tudo, com essa mania dele. Mas nós também temos como espíritos as nossas tendências. Talvez não fique tão claro para nós. E é por isso que a gente renasce, para que nós possamos transformar, ressignificar essas tendências. É só renascer num ambiente diferente, numa família diferente, que isso vai ser corrigido? Possivelmente não. Possivelmente muito das manias, muito dos atos, das nossas respostas perante a vida, já vem talvez conosco há várias encarnações, e que a gente ainda está batalhando para educar as nossas reações. Nós tínhamos uma pessoa, um amigo muito querido, de grande sabedoria, que ele dizia assim: Cláudio, nós temos que tomar cuidado não só com as nossas ações, mas nós vamos nos conhecer principalmente nas nossas reações perante os momentos difíceis. Porque é nas reações, é de forma sem impensada, que reagimos, vem à tona uma essência nossa, que é uma tendência, uma mania que nós ainda guardamos em nós. E isso pode ser em qualquer situação da vida, em momentos alegres, em momentos difíceis, em momentos de pressão. Como que reagimos? E cada um de nós vai saber como que é essa reação. Então, para o espírito mortal, quando nós falamos, o objetivo do espiritismo é o quê? Evoluirmos. Sim, é evoluirmos. Vamos até lembrar de Jesus, Seres perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como que nós evoluímos? É só pelo intelecto? A revista Espírita, se nós estudarmos todos os livros da doutrina espírita, isso vai assegurar tão somente que, bastando ler, nós já estaremos livres dessas nossas tendências? Com certeza não. Porque as nossas tendências, elas têm raízes mais profundas no espírito, que vêm de vivências milenares, que estão ainda, não estão no nosso consciente. E para cada encarnação, às vezes a gente vem para resolver algo que é mais necessário e mais urgente para o espírito, de tendências, e a partir do momento que a gente resolve isto, a gente parte para uma outra programação, para resolvermos uma outra mania, uma outra tendência, algo que nós ainda precisamos aprender.
Lembrando que o aprendizado do espírito, ele se dá pelo intelecto, a partir do momento que nós conquistamos o reino animal, hominal, saímos do animal, nós já temos a razão como um guia para nós, já temos uma consciência. Tanto é que lá no livro dos Espíritos, diz, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Só que tem um detalhe, às vezes essa consciência ainda não está desperta. Então nós sabemos que a lei de Deus está conosco, gravada em nós, mas cabe a nós a cada dia, ao levantarmos, despertarmos essa consciência de pouquinho em pouquinho, porque também não dá saltos esse tipo de descobrimento. As pessoas falam muito, Santo Agostinho pede para que a gente faça a reflexão de autoconhecimento, e aí a gente fica animado com aquele curso de final de semana. Olha, eu fiquei sabendo que vai ter um cursinho de final de semana para autoconhecimento, e lá tem um questionáriozinho, você é assim, você é assado. Então, meus amigos, será que um curso de final de semana para um espírito imortal de milênios, será que isso seria autoconhecimento no final de semana? Não, é no dia a dia. E aí, Kardec faz uma coisa muito interessante. Ele sempre fazia isso, e a Revista Espírita está recheada desses casos. Ele evoca os espíritos para tirar dúvidas. Ele vai ele tinha reunião mediúnica na Sociedade de Estudos Parisienses, e ele vai evocar espíritos que pudessem explicar o caso dessa criança. E 4 espíritos se manifestaram para falar do caso. E ele diz aqui o seguinte, olha, de 4 manifestações, estamos publicando 2. E olha o que os espíritos vão trazer de entendimento sobre a situação deste menino. Qual a origem? A pergunta de Kardec foi: qual a origem do instinto incendiário precoce nesse menino e quais seriam os meios de combatê-lo pela educação? Olha, veja que Kardec não só levanta o problema, mas ele também já pergunta como nós vamos resolver e ajudar essa criança. E aí ele publica a resposta do Espírito 1. Perguntais qual foi a existência desse menino, que mostra uma inclinação tão precoce para a destruição e particularmente para o incêndio. Ora, seu passado é horrível e suas tendências atuais vos dizem o que ele pôde fazer. Então veja, analisando a tendência atual da criança, e nós podemos entrar dentro desse conceito também. Analisando as nossas tendências atuais, nós vamos conseguir entender um pouco do nosso passado e principalmente o que nós precisamos ainda aprimorar. Então, Kardec, o Espírito vai dizendo, ele veio para espiar e deve lutar contra seus instintos. Então, olha só, esse espírito que naquele momento estava como criança, ele vai precisar trabalhar isso, ele vai precisar malhar moralmente para poder superar essa tendência. É uma grande provação para seus pais que estão constantemente sob ameaça. E o conhecimento do Espiritismo vai poder auxiliar ele, porque eles vão entender que isso não é genético, isso não é da cabeça ovalada ou quadrada, isso é algo que precede essa atual encarnação e que tem como resolver. O melhor de tudo é isso, pela educação, e já a gente fala da educação. Então esse menino é uma prova da anterioridade da alma na encarnação presente. E vós sabeis que esse estranho estado moral desperta a atenção e faz refletir. Olha que ensinamento bacana agora. Deus se serve de todos os meios para vos fazer chegar ao conhecimento da verdade acerca da vossa origem e da progressão do vosso destino. Por que esse menino ficou, então, tendo esse despertamento dessa tendência? Porque ao fazer esse despertamento e chamar a atenção dos pais,
os pais poderão trabalhar na educação moral dele e, conhecendo essas tendências, poderá ser trabalhado isso. O segundo espírito. O espiritismo já representou um grande papel em nosso mundo e ele é um prelúdio do que ainda vai acontecer, ainda mais. Quando a ciência fica muda, ou seja, ela não tem explicação para certos fatos e a religião também não pode resolver, o espiritismo vem dar uma solução plausível. E quando a ciência falta aos vossos sábios, eles põem de lado por falta de explicação suficiente. Então, em muitas circunstâncias, essas luzes do espiritismo lhe poderiam ser de grande auxílio. E nesse caso da monomania incendiária, é um gênero de loucura, porque apenas eles enxergam para os homens da ciência da Terra como uma forma de loucura. Olha o que Kardec diz. É um grande erro. Aqui a medicina nada tem a fazer com este caso. E olha só, cabe aos espíritas agirem para elucidar este caso aos pais. Aí ele ainda fala o seguinte: influência espiritual. Não é admissível que essa inclinação surja na presente existência. Há de remontar e ver as inclinações perversas desse menino nos seus atos de vidas anteriores. E olha só, além disso, ele é encorajado por aqueles que foram suas vítimas. Ou seja, uma criança com 4 anos e meio recebendo uma influenciação espiritual daqueles que, de certa forma, ele prejudicou, para satisfazer a sua ambição. Então, eles poderiam constituir um obstáculo a essas criaturas. Numa palavra, ele está sob a influência de espíritos que ainda não lhe perdoavam os tormentos e que ele lhe fez sofrer. Esses espíritos querem vingança. Então, aqui Kardec traz uma outra informação nova: a possibilidade de influência espiritual despertando em uma criança em tenra idade, não precisa ser médio para isso, uma situação que eles estão incentivando que o menino sofra com aquela situação. Isso me fez lembrar um caso que ocorreu semana passada. Uma trabalhadora do centro espírita, amiga nossa, tem uma um jovem, na faixa de seus 15 anos, um jovem assim, de um amor, uma coisa assim profunda, um menino muito especial. E de um tempo para cá, começou a ter ideias muito erradas. E ela, sem saber o que fazer, já quis fazer evangelho no lar toda semana, a mãe é trabalhadora assídua do centro espírita, mas começou a ter essa dificuldade. O menino conhece a doutrina espírita, mas começou a ter dificuldades, a ter ideias de atentar contra a sua vida. E tem psicólogo, psiquiatra e tudo. Neste caso, o que foi percebido numa reunião mediúnica de tratamento? Influência espiritual. E foi também trazido que um ou dois espíritos estavam também, lá de situações passadas, influenciando ele, querendo fazer justiça ali com as próprias mãos. Então veja, meus amigos, isso aqui que está ocorrendo ali no século XIX, isso acontece hoje em dia, pode estar acontecendo dentro das nossas casas. O que é o mais bonito disso? Que tem recurso, tem como resolver. A casa espírita tem recursos para poder tratar o caso de uma forma digna, correta, sem trancafiar alguém dentro de uma jaula. Que pode... Agora, como que se modifica isso? Pela educação. E para a gente ir para os nossos momentos finais, eu quero destacar 2 questões no Livro dos Espíritos que falam de educação. Quem é evangelizador conhece essas 2 questões que tratam muito nos cursos de evangelização e de educação moral, sobre essas questões. Uma é o seguinte:
Questão 385. O que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Qual foi o caso que eu falei aqui agora? Qual que era a idade do rapaz? 15 anos. Né? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, até uma certa idade, de certa forma, nós estamos um pouco mais imunes, enquanto ainda crianças, a certas situações, um pouco mais. Mas chega um momento que parece que há um despertamento dessas tendências e que aí pode haver essas influenciações, essas predisposições. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. Então vai dizer que é na infância, é aqui que tem aquela famosa frase, que se pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores, ou seja, as más tendências. Então qual que era a situação para o pai e mãe desse menino da monomania? Trabalhar essa educação moral. Por último, não seria tirar o livre-arbítrio, essas predisposições que o homem, né, o espírito já traz consigo, se ele já tem essa tendência, ele não tira o livre-arbítrio. As predisposições são do espírito antes de encarnar, e conforme ele queira, ele pode aceitar esses atos de predisposição, ou simplesmente pode resistir a essa vontade de praticar isso. Então, meus amigos, evolução e trabalhar o espírito é não só a gente trabalhar, a gente precisa entender intelectualmente tudo isso aqui, mas nós vamos ter que observar também as nossas tendências espirituais e tentar ir ressignificando isso com a vontade e principalmente fazendo luzes, esclarecendo acerca de como que agimos e reagimos no dia a dia. Assista às demais apresentações em nosso canal do YouTube. Use Distrital de Ibirapuera. Inscreva-se, aprecie, comente e compartilhe.